Bom dia, meus amores! Hoje nós vamos ter aula de geografia. Vamos estudar sobre orientação espacial. Isso mesmo, orientação espacial. E o que será que quer dizer isso, orientação espacial? Em nosso dia a dia, as pessoas, elas se relacionam, elas ocupam diversos e diferentes espaços, como casa, escola, jardim e etc. Para que a pessoa, você, possa se deslocar entre esse espaço e outro, será necessário que sigamos uma orientação. E como vamos seguir esta orientação? Seguiremos essa orientação utilizando de objetos, elementos naturais ou pontos de referência. Exatamente. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre estes pontos de referência. Então, por ocupar diferentes posições no céu, ao longo do dia, o Sol, por exemplo, serve como uma referência de orientação, pois o Sol, ele representa direções, e essas direções são chamadas de pontos cardeais. Essa direção que a gente usa se baseando no Sol, elas são chamadas de pontos cardeais. Como podemos identificar esses pontos cardeais? A gente pode utilizar o nosso próprio corpo, ou seja, a gente fica com os braços estendidos na direção onde o Sol nasce ou na direção onde o Sol se põe. Na figura 1, a gente verifica aí que a criança, o menino, ele está direcionando o braço dele direito na direção onde o Sol nasce. Isto é chamado de nascente ou leste. Estendendo o braço esquerdo na direção onde o Sol se põe, é chamado de poente, onde se localiza o oeste. E na parte de trás do corpo, localiza-se o sul. Na figura 2, vemos as letras que representam essas direções, que são N para norte, O para oeste, S para sul e L para leste. Também temos os pontos colaterais. Além dos pontos cardeais, existem os pontos colaterais. E o que são esses pontos colaterais? Esses pontos colaterais é a junção de dois pontos cardeais. Ou seja, entre o ponto norte e leste, temos o ponto nordeste, representado pela letra NE, que é onde se localiza o nosso estado. O estado de Pernambuco se localiza no Nordeste. Entre o ponto norte e oeste, temos o noroeste. Ele fica entre o norte e o oeste. Entre o ponto oeste e sul, temos o sudoeste, representado pela letra S e O. Temos o sudoeste. E entre o sul e o leste, temos o sudeste, representado pela letra S, E. Também podemos utilizar outros instrumentos que são importantes para a nossa orientação espacial.
Instrumentos esses que verificamos aí nas figuras, que é a bússola, era um instrumento muito utilizado antigamente pelas grandes embarcações, pelos navegadores. Eles se localizavam através da bússola. Ela geralmente era tamanho de um relógio, onde eles abria e a bússola sempre estava apontando a setinha dela para o norte. Assim, eles conseguiam se localizar. Também vemos aí a rosa dos ventos. A rosa dos ventos também é uma orientação espacial, onde a gente encontra tanto os pontos cardeais como os pontos colaterais e outros. Hoje em dia, também, aliado à tecnologia, é muito utilizado um aparelho que vocês já devem conhecer, que é o GPS, que é um aparelho utilizado também para se localizar, para saber onde está aquele local onde a gente quer se deslocar. Então, esses são instrumentos importantes para que possamos